Olá, amigos ouvintes da Vibe Mundial. Eu, Márcia Pugliese, numeróloga, estarei com você, trazendo os temas da autoajuda, do autoconhecimento, mostrando a ciência, a técnica dos números, a numerologia, que ajuda você a descobrir melhor as suas potencialidades, os seus talentos. E como sempre, eu vou pedindo a sua permissão para entrar na sua casa, no seu carro, no seu trabalho e com todo respeito e com muito carinho, falar juntinho de você. Estou na rádio que toca a sua vida. E hoje nós vamos falar de um tema muito interessante. É um tema que muitas pessoas me questionam sobre os números que aparecem na nossa vida de alguma forma e o comportamento de quem tem esses números. Isso mesmo. Você sabia que toda a energia de número tem uma vibração de uma letra, a vibração de uma cor, de um aroma, de uma nota musical, de um planeta, de um alimento? Então nós vivemos com esta ciência maravilhosa que poucos têm acesso, sem saber que é uma grande colcha de retalhos, onde tudo está interligado, todas essas informações e ferramentas. E quando nós conseguimos identificar ponto por ponto, nós vamos perceber que, colocando em prática tudo que nos é orientado, a vida flui com muito mais facilidade, com muito mais abundância e prosperidade. Até porque nós nascemos com o dever e com o direito de sermos prósperos, felizes em todos os aspectos da nossa vida. Então o foco é ser feliz, ser próspero, tomar posse da abundância que está à nossa disposição. E conhecendo melhor os nossos processos, fica muito mais fácil. Comportamento e os números. Todos nós temos números no nosso nome, data de nascimento, em relação aos nossos ciclos. Enfim, toda a nossa vida é pautada por números e frequências. E existem características, né? Então, por exemplo, se você tem muito a energia do 1, de repente você nasceu dia 1, dia 10, o mês 10, se o seu nome somando todinho dá 1, se o seu nome, as vogais somando dá 1, se de repente você está num ciclo 1, se o seu dia, mês e ano somado integralmente dá 1, você tem uma característica muito própria de uma energia interativa, de proatividade, de arregaçar as mangas e ir à luta. Então você é um pioneiro. Você traz uma energia da inovação, do arregaçar as mangas e ir à luta, porque o 1 é essa potência mesmo, é o início, é o start. Então o comportamento de quem tem muito 1 no mapa tende a ser dessa forma. São pessoas muito proativas, são pessoas altamente determinadas, pessoas que vão, fazem e acontecem. Tá? Inclusive a gente fala muito que é uma energia yang, né? Uma energia mais masculina, independente da opção sexual, isso não tem nada a ver, mas são pessoas mais realmente inovadoras, né? Que coloca tudo à frente, startando aquilo que gostariam e que precisam. Porém, o que essas pessoas precisam tomar cuidado? Porque elas se tornam, às vezes, egoístas, egocêntricas, agressivas, muito irritadas. E também tem o aspecto de começar muita coisa e não concluir. Então, todas as pessoas que trazem muito 1, o comportamento é: faça o que precisa ser feito. Não deixa e não adia, não deixa pela metade, né? É muito comum essas pessoas irem para uma academia, pagam 6 meses, frequentam 2 semanas e não voltam nunca mais. Porque é muito comum abrir muitas frentes e às vezes não ter a disciplina para concluir. Então você tem muito 1, começa e conclui. Começa e termina.
começa e dá continuidade. Assim você vai usar a força desse 1 na plenitude e não na dificuldade. Se você tem muito 2, como eu já falei, nas posições, no dia que nasceu, no mês que nasceu, nos seus vogais, no seu nome, nos seus ciclos, você tem uma tendência muito harmoniosa. O 2 é aquela energia mais calma, mais paciente, é a energia da cooperação, da parceria. O outro sempre é muito importante. São pessoas mais comedidas, né? Pessoas que elas vão na flexibilidade, elas são pessoas mais adaptáveis. Quando a gente olha, a gente fala muito da energia feminina. Então, são pessoas que trazem a energia yin, independente da opção, como eu falei. Mas são pessoas que trazem essa frequência mais parceira, mais paciente, mais resiliente. O que precisa tomar cuidado esse 2 no negativo? Apatia, procrastinação, deixa para depois, empurra com a barriga. São pessoas que podem se tornar preguiçosas, depois eu faço, depois eu vejo, amanhã eu resolvo. E a vida fica sempre assim, ó, sempre. Sempre em suspenso, sempre no depois. E eu sempre falo nos meus programas que o depois não existe, né? Ou a gente faz, ou a gente programa, mas depois, isso não existe, a gente não sabe se vai conseguir. E quando essas pessoas agem dessa forma, elas abrem um círculo vicioso, onde elas ficam presas energeticamente, perdem energia com isso e não concluem aquilo que é muito importante e principal na sua vida. Se você tem muito 3 no seu mapa, né? Então o seu comportamento 3 é de uma energia de alegria, de otimismo. O 3 ele é a criança, né? Ele é o lúdico, ele é a criatividade. O 3 ele é expressivo. Ele traz uma energia muito forte da arte. Então, são pessoas que trazem essa alegria por si. São aquelas pessoas bem-humoradas, piadistas, né? Além de ter uma mega proteção, porque o 3 ele é Pai, Filho e Espírito Santo, ele é a Santíssima Trindade, ele é uma energia de expansão, de crescimento, de desenvolvimento. Mas, às vezes, esse 3 também pode infantilizar as pessoas que têm ele em quantidade, né? Se você tem o 3 na data, no nome, enfim, aquilo que eu já falei anteriormente. Então, são pessoas meio mimizentas. São aquelas pessoas que ficam chorando leite derramado, ficam no vitimismo, pobre de mim, coitada de mim. Então, esse 3, ele está pedindo assim, ó, faça sempre o seu melhor e confia. Existe uma lei incontestável no universo que é plantar e colher, dar e receber. Isso é incontestável. Então, se você fez o seu melhor, calma que o seu melhor virá. Não fica preocupado com isso, pelo contrário, confia, né? Você deve ser o tipo de pessoa a falar assim, caiu o mundo, não tem problema, vamos reconstruir. Tá ruim? Que bom, podia ser pior. A vida quer você, ó, lá pra cima, ó. Nada de mimimi, nada de chorar leite derramado, nada de vitimismo. E procure se contentar. O 3, ele precisa de música, de flor, de dança, de natureza, porque é assim que ele compõe e se conecta. O 4, se você tem muito 4 no seu nome, nas suas datas, no seu mapa em geral, o seu comportamento é de uma pessoa mais organizada, de uma pessoa mais séria, uma pessoa que não gosta de instabilidade. Você gosta das coisas muito sólidas, rocha firme, bases seguras. Por exemplo, é difícil você ter um emprego ou ter um trabalho de comissionado. Você precisa saber que você tem um fixo ali todo mês para dar conta da sua estrutura. Isso é muito típico de quem tem muito 4. O 4, ele é metódico, ele tem uma didática muito boa, né? Ele gosta da organização e da disciplina, é uma pessoa que cumpre horários. Então, esse é o comportamento. O que tem que tomar cuidado com esse 4? Quando ele se torna uma pessoa muito crica,
muito crítica, autocrítica, aquela pessoa engessada, que não consegue olhar um palmo adiante do seu próprio nariz. Então precisa trazer mais maleabilidade. O 4, quando ele quer se desvencilhar dessa prisão quadradinha, né, engessada, arruma uma gaveta e um armário, né, põe em ordem papéis, documentos, porque a ordem e a disciplina faz com que as coisas evoluam, com que as coisas realmente fluam. Se você tem muito 5, você tem o comportamento do movimento. São pessoas altamente movimentadas, agitadas. Precisa do movimento de uma forma geral, das mudanças. São pessoas comunicativas, falantes, tagarelas, né? São pessoas que precisam se movimentar, precisa de um exercício físico, precisa de uma caminhada, porque é esse movimento que fará com que o todo mude, com que o todo se movimente, né? Então o movimento tem que fazer parte. Só tem que tomar cuidado com os exageros, porque esse 5, às vezes, ele fica no tudo ou no nada. Às vezes passa um elefante na frente, a pessoa nem vê. É dela e deixa embora. E às vezes a formiguinha, que não tem nada a ver com a história, fica perdendo energia. Então é uma energia muito forte esse 5 do movimento, da mudança, da adaptação também, do jogo de cintura, mas sem exagerar, sem ficar nos extremos nem nos excessos. Se você tem muito 6 no seu mapa, você é uma pessoa altamente família, amigo. Você tem um comportamento onde as pessoas contam com você, você se torna um exemplo, um ponto de referência. Isso é legal por um lado, mas altamente pesado por outro. Porque às vezes as pessoas jogam para cima de você responsabilidades que não são delas, né? Aliás, que são delas e não são suas. E você acaba carregando pesos que não são seus. Então, qual que é a dica para quem tem muito 6 no mapa? O comportamento é: cuida, ajuda, ensina, mas cuidado para não carregar os pesos que não são seus. Né? E quando a gente fala muito sim para todo mundo, a gente fala muito não para nós mesmos. E quantas vezes a gente tira a oportunidade do outro evoluir? Né? Porque se cada um está passando uma circunstância, é porque isso faz parte da evolução de cada um. Tá bom? Quem tem muito 7, o comportamento é bem diferenciado. O 7 é uma pessoa mais contida, mais na dela, uma pessoa que presta muita atenção, observa, é uma pessoa que vive mais solitariamente, no bom sentido. Eu acho que o 7 ele tem a solitude e não a solidão, né? Porque o 7 ele prima pela qualidade. Qualidade no que ouve, qualidade no que convive, qualidade em tudo. E não é qualquer coisa que passa a goela abaixo de um 7. O 7, ele é altamente intuitivo, estudioso, perceptivo. Quando você falar com um 7, você vai perceber uma pessoa inteligente, uma pessoa que é acima da média, sabe? Uma pessoa que conversa sobre todos os assuntos, porque ele pesquisou, ele estudou. O que tem que tomar cuidado com o comportamento negativo de um 7 é a introspecção, o isolamento, viver depressivo. Sabe aquela pessoa que sempre está para baixo, sempre está depressiva, sempre, sabe, está numa energia pouca, porque o 7 nos deixa numa linha tênue. Quando estamos bem, acionamos dimensões superiores que trazem insights, super aberturas de consciência. Mas quando não estamos bem, podemos acionar dimensões mais densas que traz medos, angústias, isolamento, o que não é legal. Então, esse 7 ele precisa sempre estar alimentado daquilo que há de mais perfeito, qualidade, aquilo que é bom. Esse 7 precisa de muita natureza, pé descalço na terra, mato, mar, plantas, porque é o que vai fazer compor o campo vibracional. Cursos são muito bem-vindos, cursos, especializações, tanto da própria área, quanto de coisas paralelas, né, coisas integrativas, porque o 7 ele é um estudioso nato. Então, sempre que ele absorver conhecimento, ele vai estar bem, na frequência positiva. E não pode se conectar com a mente coletiva, né, gente?
porque nós estamos vivendo uma conturbação planetária, onde o planeta está ascendendo, mas primeiro a gente tem que chegar no caos, que é o que a gente está vendo por aí, para chegar no equilíbrio, para chegar no bom, no belo, no perfeito. Então, calma, não se contamina, para você não perder energia desnecessariamente, viu? Você que é 7. Você que tem muito 8 no seu mapa. Só recordando para quem está pegando o programa agora, você pode ter o 8 no dia que você nasceu, no mês que você nasceu, na somatória do seu dia, mês e ano, às vezes está nas suas vogais, no seu nome todo, às vezes está num ciclo. O 8, ele traz um comportamento muito oitão, que a gente fala. O 8, ele é impositivo. Ele é uma pessoa que chega chegando. Ele é uma pessoa que tem uma certa altivez. Né? Sabe aquela pessoa que você olha e fala, nossa, que poderoso? É um 8. É bem a energia e o comportamento de um 8. O 8, ele traz muita necessidade do equilíbrio da razão e da emoção, da matéria e do espírito, ser bom e justo com os outros e não se esquecer de ser consigo mesmo. Se ele for só razão, ele fica injusto. Se ele for só emoção, ele vira bobinho. Então é a razão e a emoção na medida certa. É isso que esse 8 pede. E esse 8, ele sempre vai ser uma pessoa que vai atrair bons negócios, vai atrair situações profissionais, materiais e financeiras muito legais. É uma pessoa bem-sucedida, né, no comportamento. Só precisa tomar cuidado para não se tornar um negativo de um 8, que é um déspota, materialista, impiedoso, sabe aquela pessoa calculista, gananciosa. Uma coisa é você ser ambicioso, ok, dentro do normal, né? Você ambiciona algumas coisas na vida, melhorar, crescer, dar um padrão melhor para sua família, né? Você mesmo melhorar como ser, uma ambição natural. Agora, uma pessoa gananciosa, que pode se tornar um 8 negativo, é uma pessoa que passa por cima dos outros sem dó nem piedade e não importa com ninguém. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com essa frequência. Se você tem muito 9, você tem uma energia muito voltada ao humanitarismo. Normalmente você é uma pessoa mais sábia, você ouve mais do que fala, você é uma pessoa que sempre tem boas palavras, bom conselho, seu comportamento é apaziguador, não é aquele que põe fogo, né? O 9, ele traz o conhecimento de todos os outros números dentro de si, do 8, do 7, do 6, do 5, do 4, do 3, do 2 e do 1. Então é gostoso você conversar com o 9 quando ele está no positivo, porque ele sabe falar de tudo, ele te orienta, ele te respeita, ele é uma pessoa grata, ele é uma pessoa generosa, ele tem compaixão. Mas no negativo ele pode se tornar uma pessoa muito sabe tudo, prepotente, porque ele sabe mesmo. Então o que precisa ser feito? Né? A pessoa ter um filtro e perceber que as outras pessoas ao redor não têm, talvez, a mesma bagagem que ele tem. Então compreenda, não julgue, né? Não aponte o dedo, ouça, porque nós também aprendemos muito. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, Márcia, você é terapeuta. Eu falei, gente, eu aprendo muito com vocês. Não pense que não. A todo instante eu estou ensinando e aprendendo. É uma troca. Isso que é a grande mágica das nossas ciências, dos nossos atendimentos, de tudo aquilo que a gente se propõe. Então você que é um 9, seja generoso com o ser humano. Mas também cuidado para não carregar pesos que não são seus, porque você às vezes quer se tornar o salvador do mundo. E a única pessoa que pode salvar a própria vida somos nós mesmos, né? Conhecendo, estudando, buscando, porque o conhecimento, essas ferramentas estão aí para todos nós. E todos nós temos o dever e o direito de tomar posse daquilo que é nosso, por direito divino, tá bom? E as pessoas vão me perguntar, e os outros números, Márcia? Porque você vai sempre somar todos os dígitos da sua data, do seu nome, e vai ficar num dígito só, do 1 ao 9. O restante são todas combinações. Então, o 10 somando vira 1, o 12 somando vira 3, né? O 29 somando vira 11.
e assim por diante. E uma pessoa que tem o comportamento, né, que tem muito número 11, é uma pessoa à frente do seu tempo. É uma pessoa que as coisas vêm com mais facilidades do que os outros números. Mas esse 11 pede para ter as rédeas nas mãos, fazer o que precisa ser feito, porque normalmente as pessoas que não usam o 11 na sua plenitude, na sua potencialidade positiva, acaba virando um 2 negativo, que é um procrastinador, um preguiçoso, um apático, né? Então eu só estou diferenciando o 11 porque é um número mestre. O 11 não vira 2. Ele só vira 2 se a pessoa não ativar o positivo, e aí sim vira o negativo da soma, que é o 2. Mas os outros números todos é sempre somando todos os dígitos, ficando do 1 ao 9, com exceção do 11, que é um número mestre. Então isso foi uma pequena pincelada, né, um pequeno ponto para você entender que todos os números e todas as letras têm positivismos e têm o negativismo. Ah, mas eu tenho vários números. Sim, todos nós temos. Mas nós temos pelo menos de 2 a 3 números com mais frequência no nosso mapa. São números que aparecem com mais frequência, aí nós temos que ficar alertas nisso. Até porque as vogais do nosso nome traduzem a nossa essência, as consoantes a nossa aparência, o nosso nome todo é o nosso destino, o nosso caminhar na vida, e o dia, mês e ano que nascemos é a nossa lição de casa, é a nossa lição de vida. E por que não usar tudo isso para ter um comportamento melhor? Eu vou até, em programas futuros, falar sobre a elegância do comportamento, a necessidade que a gente vem para ser melhor a cada atitude, a cada movimento. E eu tenho certeza que vai ajudar mais e mais você que está me ouvindo. E lembrando que a numerologia é uma ciência, não é uma adivinhação. Todos nós nascemos hipoteticamente com o livro da nossa história debaixo do braço. Nesse livro tem as páginas escritas e lacradas, não mudam, pai, mãe, irmãos, filhos, relacionamentos. Mas no mesmo livro da vida tem as páginas em branco que nós vamos escrevê-las com o nosso livre-arbítrio. Então, qual que é o seu livre-arbítrio? Escrever essa página da vida, esse comportamento de que forma? O lado positivo que vai te realmente trazer prosperidade, abundância, fluidez, ou você quer ficar no negativo aí, enganchado na escassez da vida? Escassez em tudo, não só material. Escassez de sentimento, escassez de saúde, não é mesmo? E o pessoal já está ligando, pedindo o meu telefone para contato. Você vai agendar a sua consulta através do WhatsApp, mensagem de voz ou texto, 11 9 7559 1469, 11 9 7559 1469. Ou também se inscreva no meu canal do YouTube, ali tem muita coisa legal para você, todos os programas que eu faço aqui, lives, podcasts, outros programas estão postados semanalmente ali, porque é muita informação, são mini aulas. Vai lá no Márcia Pugliese Oficial, se inscreve, aperta o sininho, compartilha, vou ficar muito honrada em ter você comigo no canal. E também me siga no Instagram, que é o marciapugliese.oficial. Ali também é postado diariamente trechos dos meus programas, as falas mais importantes, pontos de ativação, mensagens. Então você me siga, vou ficar também muito honrada em ter você lá comigo, que é o marciapugliese.oficial. E eu sei que nós já estamos terminando o programa. Mais uma vez eu vou passar o meu contato, que é o 11 9 7559 1469, 11 9 7559 1469. E eu me despeço, agradecendo a Deus a oportunidade de estar aqui, gratidão eterna aos meus pais, ao meu filho, meu tesouro mais valioso, André Mota, que me ajudou na técnica, a todos vocês ouvintes, amigos, clientes, gratidão, um beijo no coração e deixo esse programa abençoado falando sobre o comportamento dos números. Um beijo e até a próxima oportunidade. Gratidão, Márcia Pugliese, numeróloga.